Olá, me chamo Kleber, estou aqui numa luta incessante, apesar que já faz tempo que eu não gravo vídeo aí, dessa playlist de recriação do Bomberman, tá? Aquele joguinho clássico. Deixa eu ver onde paramos aqui. Opa, não solta bomba ainda. Esse é o Devlog 48, salvo engano. Então vamos fazer soltar bomba aqui, né? Já estamos perdendo quando o inimigo toca no nosso personagem. Então é isso aí. Bora soltar bombas, né? Então vamos lá. Primeira coisa que é a cena... Cadê os objetos? Eu vou aqui nesse objeto do painel, tá? Deixa eu fechar aqui blocos. Então aqui do painel, objeto distribuir. Eu vou abrir a criação dele. E eu vou comentar aqui, tá? Ele não vai distribuir os blocos inquebráveis, nem os blocos quebráveis e nem os inimigos. Então deixa eu rodar aqui novamente. Vai ficar só assim, ó, só o cenário para o nosso player, certo? Pra gente testar é melhor. Bora lá então. Por onde começar? É o seguinte, quem que solta a bomba? O personagem. A bomba é o quê? É o poder do personagem. Então, o poder pertence ao personagem, tá? Apesar de a bomba ter suas características, ela é um poder que pertence ao personagem. Assim sendo, eu vou abrir aqui nos objetos a pasta do personagem, objeto jogador. E aqui no objeto jogador, eu vou começar então, né? A etapa é o tempo todo, enquanto o jogo tá rodando, o que o personagem faz, então é na etapa. E o criar é toda vez que surge o personagem no jogo, cria-se algo, tá? Então vamos lá. Aqui na etapa do jogador, eu vou primeiramente aqui, ó, tá comandos para mover o personagem. Eu vou alterar aqui, ó, é comandos do personagem, tá? Por quê? Porque soltar a bomba não é um comando para movê-lo, né? Mas é um comando do. Então por isso que eu alterei ali, só para ficar mais entendível. Vou criar mais uma variável local aqui, né? Chamada bombardear, porque bombardear é um poder do nosso personagem, que é quando ele solta a bomba. Mas poderia soltar bomba também, né? É que eu prefiro usar uma palavra só, tá bom? Então vamos lá. Keyboard check. Então vai ser parecido, tá? Vai ser o checked pressed, porque cada vez que eu pressionar, ele tem que soltar uma nova bomba, tá? É diferente do primeiro que eu tenho que apertar e segurar e o negócio fica valendo, né? Pelo resto da gameplay. Então aqui quando eu pressionar o que? Eu vou utilizar a tecla Space, o espaço. Então toda vez que eu apertar a tecla espaço, surge uma bomba, certo? Vou recolher aqui essa região e vamos lá. Soltar bomba, o poder do personagem pertence ao movimento? Não. Pertence à escolha da sprite? Não. Pertence à colisão? Não. Apesar que a colisão vai fazer parte ali, né? Nós vamos ter que chamar ela, mas não pertence. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova região, tá, gente? Region. E aqui a gente finaliza ela. And the region. Opa. And the region. Tá certo? E essa região aqui vai se chamar o quê? Poder do personagem. Não é? O poder do personagem. Ou poderes, se tivesse mais que um. No meu caso... Gente, mas tá complicado. Personagem. Tá complicado aqui os dedos. Tá? E aí nós vamos começar. Quando eu pressionar espaço, ele tem que soltar a bomba, correto? Existe o objeto bomba aqui? Ainda não. Então, se eu pressionar espaço, ele não vai fazer nada. Primeiro, vamos criar o objeto bomba. Então, para isso, eu vou aqui na pasta objetos, botão direito, criar grupo. E eu vou chamar um grupo de poder. Dentro do grupo poder é onde eu vou criar o objeto bomba, tá? Eu vou aqui nas sprites só para mostrar para vocês. Essa pasta aqui da sprite que tá chamada poder,
Lá em vídeos anteriores eu criei ela com o nome de arma. É a mesma pasta, eu só mudei a nomenclatura, tá? Só que eu acho que eu não gravei essa parte que eu mudei a nomenclatura porque eu faço alguns testes depois do vídeo pra ver, né? E às vezes eu faço alguma alteração e aí não sai na edição. Então a pasta poder é a pasta arma que eu criei anteriormente em outros vídeos, tá certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Objeto, poder, botão direito, criar objeto. Vamos criar um objeto dentro dessa pasta. E o nome desse objeto será OBJ, porque é o padrão para todos os objetos, bomba. Para bailar isso aqui é bomba. Aqui vocês já estão ligados aí, né? Aqui a gente clica nesse botão aqui das sprites, vamos selecionar aqui a pasta poder e dentro dela temos a sprite da bomba. Está criada a bomba, beleza? Então agora eu já posso chamar a bomba lá no... Vamos aqui, ó. Não é aqui, vamos aqui, no jogador lá, tá? Então aqui eu vou dizer o seguinte, se... É uma condição, já vamos começar com uma condição. Se eu pressionar a tecla espaço, ou seja, quando eu faço isso, bombardear. Então se existir, se estiver ativa aí, né? Se existir a variável bombardear, se ela for pressionada, o que tem que fazer? Tem que criar uma bomba. Então eu vou fazer o que aqui? Instance create. Aí eu tenho def e layer. Eu uso layer, tá? Não vou entrar nesse detalhe, mas eu uso layer, são camadas. E aí ele pede o que? A posição x, vírgula, a y, vírgula. Ele pede o nome dessa camada ou a identificação dela, né? Camada. E ele pede também o nome ou a identificação do objeto. Objeto, né? Vamos por aqui, objeto. Pronto. E tem mais outros parâmetros, mas que eu não vou utilizar. Deixa assim. Então é o seguinte, ó. A posição X é a que o meu jogador propriamente dito está, assim como a Y. A camada, eu preciso dar um nome para a camada bomba, ou eu uso uma já existente. Como eu estou separando tudo, então o que nós vamos fazer? Voltem aqui, ó, cenas, fase 1, 2 cliques. Então aqui do lado tem todas as camadas, ó. Só que não tem a da bomba. Então eu vou criar aqui, ó, no maisinho, instance. Clica ali em instance, F2, e daí, ó, inst, né, para seguir o padrão das outras, né? Inst bomba. Criei uma camada aqui, certo? Só que o que acontece? Se eu deixar inst bomba acima da camada jogador, quando eu soltar a bomba, ela vai aparecer em cima do jogador. Então o que nós temos que fazer? Arrastar o jogador uma camada acima, para ele ficar em cima da bomba. E aí está tudo certo, por aqui não temos mais nada o que fazer. Então aqui, ó, qual é o nome da camada? Inst bomba. E qual é o nome do objeto? obj bomba. Está feito. Vamos rodar isso aqui, ver o que acontece. F5. Está aí, ó, criando várias bombas. Tá certo? Uma em cima da outra, uma do lado da outra, enfim. Tá bem desorganizada essa bagunça aqui, né? E o jogador está em cima, ó. Legal. Tá? O que nós vamos fazer? Nós precisamos limitar aonde essa bomba é gerada. Tá? E a distância entre elas. Então, vou abrir aqui fase 1, que eu já fechei. Vamos abrir de novo. Então, como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou puxar aqui uma guia. Então, aqui, ó, dá 16. Vamos supor que seja, ó, 96. Aí, 96 com 16, 112. Com 16, 126. Então, a grid aqui do cenário, eu acho que ela está com 16, né? A grid está com 16. Então, o que nós vamos fazer? A grid está com 16. Só que eu preciso que a bomba seja de 32 em 32. Então, por exemplo, aqui, ó, entre essa grid de 96 e a grid de 128, aqui no meio é que tem que ficar a bomba. Isso na vertical, tá, gente? Assim, ó, pensando assim. Na horizontal, outros 500. Depois a gente vê isso aí. Então, para isso, eu vou determinar... Aliás, já vou fazer da horizontal também. Para isso, eu vou determinar uma variável local chamada varx, na posição x, que vai receber o quê?
a posição X do meu jogador, div por 32. Então eu vou dividir a posição do meu jogador por 32 e vou multiplicar por 32. Esse resultado vai fazer com que a bomba fique atrelada ao meio da grade, ao meio da grid. Como eu falei, de 16 em 16, para ela ter um padrão. Assim como eu vou criar aqui, vou declarar também uma variável chamada underscore y, que vai ser o y div por 32 também, vezes o 32 também. Porque a lógica é a mesma, só que uma na horizontal e outra na vertical. E aí aqui eu vou dizer o seguinte, vai ser a posição do meu jogador? Não, você vai ter que soltar na posição do meu jogador dividido por 32 vezes 32. E esse valor é a variável underscore x. Então vamos declarar aqui, ó, só faça isso, entendeu? Então vamos usar F5 e verificar. Ó, as distâncias já estão corretas aqui. Não sei se vocês estão percebendo isso aí, mas as distâncias já estão corretas. Porém, aqui, ó, na vertical, tá vendo que tem uma bomba que ficou fora do cenário, para baixo. E vamos ver aqui. E aqui teve uma bomba que ficou abaixo. Deveria ficar um pouquinho... 16 para cima, tá vendo? Ela tá na metade. Então, 16... Se eu quero para cima, eu aumento ou diminuo? Lembra lá que o cálculo aqui em Y é o plano cartesiano, só que Y é invertido. Y para baixo é positivo e para cima é negativo. Então, se eu quero que essa posição dessa bomba suba, não só dessa, de todas na vertical, eu quero essa aqui também, eu quero que suba, e eu quero que suba 16. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu quero que suba, é menos. Então, eu pego todo esse cálculo aqui e subtraio 16 posições. Vamos verificar agora. E está lá, ó. Acho que era isso, né? Que nós queríamos. Está feito. Vamos verificar para cá. Tudo bonitinho. Beleza? Então é isso. O que acontece? As bombas aqui, elas não estão tendo um fim da sua vida. Elas estão com animação contínua. A gente precisa fazer com que esse ciclo acabe, tá? Então, para isso, nós vamos pausar um pouco aqui esse código onde a gente solta as bombas. Nós vamos dar 2 cliques aqui no objeto bomba. E nós vamos fazer o seguinte, adicionar um evento para essa bomba do tipo criar. Dá 2 cliques aqui. Aqui, pronto. E aí vamos definir uma região, né? Region. O que eu fiz aqui? Aí. Eu vou definir uma região e vou chamar essa região de atributos da bomba. Ou seja, aqui ficarão todos os atributos da nossa bomba. E o primeiro atributo dela é toda vez que eu solto uma bomba, ela estará ativa. E vocês verão isso futuramente, tá? Eu poderia deixar para explicar lá na frente, fazer tudo uma vez, mas como eu já estou nos atributos da bomba, eu já vou fazer aqui. Então eu vou criar aqui um atributo chamado ativada, né? Eu falei ativa, vamos deixar ativada. E esse atributo ele será false. Ou seja, quando eu soltar a bomba, o atributo dela chamado ativada será falso. Ela não estará ativada ainda, tá? Mas Kleber, tá errado. Não tá, aguenta aí, daqui a pouco você vai entender. E, ao mesmo tempo, eu quero que um alarme, o primeiro alarme da bomba, vou pôr aqui o alarme 0, ele também seja ativado. Então o alarme 0 vai receber 120 segundos. Ou seja, quando eu soltar uma bomba, além do atributo ativada ser falso, ele vai disparar um alarme e depois de 120 segundos esse alarme vai executar uma ação, tá certo? Então vamos dar 2 cliques aqui de volta na bomba. O alarme 0 ele não existe, então vamos aqui, ó, adicionar evento e alarme. Vamos pegar o 0, sempre começando do 0, já expliquei isso em vídeos anteriores. Vou maximizar aqui. E aqui eu vou criar uma região também. E aí vocês precisam entender o que é um alarme. É bem parecido com a vida real. Eu coloco, por exemplo, segunda a sexta, meu alarme para despertar um determinado horário para eu levantar, tomar banho, escovar dente, pentear cabelo, tomar café, fazer minhas atividades ali
para daí eu ir até o meu serviço, me deslocar até o serviço. Então o alarme, ele ao despertar, ele requer uma ação. Então o que eu vou fazer aqui? O alarme 0. Quando ele despertar lá, vai passar 120 segundos. E aí ele vai executar a ação. Qual vai ser a ação? Instance. Eu quero que essa bomba, ela suma. Instance destroy. E eu não preciso identificar o que. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que é ela mesma, tá? Então depois de 120 segundos, ela se autodestruirá. Vamos ver se isso está acontecendo aqui. Soltei uma bomba, 2, 3, 4. Ó. Ela está se destruindo ali, ó. Após 120 segundos. Tá certo? Então é isso aí. Só que além dela se destruir, eu preciso determinar, porque o meu personagem ele vai ter um limite de soltar bombas, correto? Vamos agora no personagem, ó, OBJ jogador. E eu vou aqui na etapa criar. Então aqui, o meu jogador, ele terá uma quantidade de bomba para soltar. Vou determinar só para fazer teste 5, tá? Mas ele vai ter uma só. Mas eu vou determinar 5 só para poder executar os testes aqui. Tá. É óbvio que ele ainda vai estar soltando várias. Aí eu vou na etapa do jogador. Ah, não acredito que aqui eu deixei. Vamos fazer assim, ó. Aí, pronto. Aí eu vou na etapa do jogador. Aqui na etapa. Assim que eu criar uma bomba, significa que se eu tinha 5, eu passo a ter 4. E se eu instanciar mais uma bomba, eu passo a ter 3. Então o que eu tenho que pedir aqui? Eu tenho que pedir que a quantidade de bomba seja decrementada. Ou seja, 5 decrementa, fica 4. 4 decrementa 3, até zerar. E se zerar, o meu personagem não pode mais soltar bombas. Correto? Então eu vou dizer aqui, ó, que se bombardear, se eu pressionar bombardear e se a quantidade de bomba for maior que 0, aí ele pode soltar uma bomba. Se não, não. Senão acabou. Vamos executar aqui e ver se isso vai funcionar. 1, 2, 3, 4, 5. Teve uma que eu soltei em cima ali, gente. Ó, acabou. Só pude soltar 5. Tá? Só que no jogo original, né, quando eu solto uma bomba, se ela explodiu, tem que voltar para mim essa quantidade. Então, se eu soltar 5 bombas e as 5 já explodiram, eu tenho que ter de volta 5 bombas. Conforme elas vão explodindo, vai surgindo uma nova oportunidade de poder. Então, para isso, eu vou lá na bomba, objeto bomba, e vou aqui no criar. Ah, perdão, desculpa. Eu vou aqui, objeto bomba, eu vou aqui no alarme. Então, assim que a bomba se destruir, ela vai me dar mais uma oportunidade de poder. Então, ela destruiu. Logo em seguida, o objeto jogador, ponto, quantidade de bomba, incrementa uma bomba. Pronto. E aqui essa região eu vou chamar de ação da bomba. Ação da bomba ao executar o alarme. O alarme 0. Então a ação dela vai ser isso. Ela vai se destruir e vai me retornar mais uma oportunidade de disparar mais uma bomba no cenário. Vamos fazer o teste então. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, destruiu. Aí eu vou tendo a oportunidade de volta, ó. Pode parecer ali que eu tô soltando menos bomba, mas é que tem uma que tá saindo em cima da outra. Então vamos fazer com que ela não fique uma em cima da outra, tá certo? Para isso eu vou lá novamente no objeto jogador, na etapa do jogador. E aí aqui eu tenho que especificar que se já existir uma bomba naquela posição, ele não pode sobrepor, ele não pode deixar eu soltar outra. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Embaixo aqui, né, das variáveis, eu vou colocar mais uma estrutura de decisão, mais um if. Então se, né, vou fazer uma negação, né? Se não existir na posição, então instance
position. Se nessa posição, aí ele pergunta qual é a posição em X, qual é a posição em Y e qual é o objeto. Então, se não existir nessa posição, que é o quê? Essa variável X, essa variável Y, né? Underscore X, underscore Y. Se não existir um objeto bomba, se não existir, então, por favor, pode instanciar. Não existe. Correto? Então instancia. Pode instanciar. Não existe esse objeto aí. Certo? Vamos fazer um teste então. F5. 5, uma ao lado da outra. Vamos tentar pôr uma em cima da outra. Não vai. É só uma, ó. Entendesse? Vamos fazer aqui na... Ele tá enroscando, a colisão ainda não tá legal do personagem, mas eu verifico depois. Então, estamos conseguindo fazer com que não se sobreponha, né, essas bombas, né? Isso aí, ó. É isso que eu espero. Agora, temos um outro porém. O personagem, ele está caminhando sobre a bomba. Eu solto a bomba e eu posso passar por ela, ó. Vamos lá, soltei a bomba, vou pra lá, vou pra cá, eu posso passar por ela. E não é esse o propósito do jogo, você tem que colidir com ela, esbarrar com ela. Gente, será que 120 segundos tá pouco? Acho que não, né? O que vocês acham? Eu acho que tá bom 120 segundos. Então eu estou conseguindo passar pela bomba e isso não pode acontecer. Então para isso, lembra que eu criei lá uma variável na bomba chamada obj bomba ponto ativada. Não sei se vocês se recordam dessa variável. Então, ela vai surgir agora. A ativada vai passar a ser verdadeira, true. Soltei a bomba, aí a ativada agora é verdadeira. E se agora fora agora é outra condição, né? Apertei espaço, tem mais que 0 bombas, então eu posso soltar. Aqui é a posição da bomba para ficar entre as grids, entre as grades, né? Grids seria em inglês. Se não existir já uma bomba nessa posição, então cria uma nova bomba nessa posição, subtraia, né? Decremente a quantidade de bombas que o personagem pode jogar e a ativada passa a ser verdadeira. O atributo ativado da bomba passa a ser verdadeiro. Fez tudo isso, vem para uma nova condição. E essa nova condição é, primeiro, se existe uma bomba no cenário, porque se não existir vai dar erro, não existe bomba, aí ele já vai tentar achar e vai dar erro no código. Então, se instance existe, qual tipo de instância? Da bomba, objeto bomba. Então a primeira verificação que eu tenho que fazer é se existe esse objeto. Se não existe, ele não vai nem entrar aqui. Mas se existe esse objeto, o que ele tem que fazer? Ele tem que verificar se eu já parei de colidir com ela, porque eu soltei a bomba, o personagem está em cima dela, ele está colidindo. A hora que ele sai de cima dela, ele para de colidir. Então eu preciso verificar se ele está colidindo, tá? Então se ele não estiver place meeting, se ele não estiver na posição X, na posição Y, colidindo com o objeto bomba, se na posição X e Y do personagem não houver colisão com um objeto bomba, então o obj bomba ponto ativada passa a ser falso. Opa, mas por que isso? Porque agora eu vou fazer a colisão com a bomba, tá certo? Para isso agora, vocês podem ver que cada vez que eu vou aqui no movimento, ó, na região movimento, cada vez que eu vou movimentar o meu personagem, ele verifica a colisão. Ele chama a função verifica a colisão, tá? Então eu vou aqui no colisão, expandir aqui colisão. Então cada vez que eu movo ele, ele verifica a colisão. Dentro da função verifica a colisão,
eu vou criar aqui uma colisão nova, que é a colisão com a bomba. Tem que ser diferente, não dá para colocar aqui, não consegui, tá? Então, ele vai ter que verificar a colisão com a bomba. E aí, a gente começa nos if da vida. Se uma condição, se o objeto, aliás, se existir uma bomba, né? Porque se não existir uma bomba no cenário e eu for tentar verificar aqui, vai dar erro. Porque não existe bomba, como é que eu vou verificar algo? Então a primeira coisa, se instance exists obj bomba, existe uma instância de uma bomba no cenário? Existe. Então você vai verificar a colisão com ela. Aí a colisão é o seguinte, eu vou ter que verificar uma colisão na horizontal com essa bomba e uma colisão na vertical, tá? Então se como é que é o nome ali? Ativada, né? Então se obj bomba, ponto ativada não existir, for falsa, né? Não existir. Se ela for falsa, então significa que você não está mais em cima da bomba, significa que tem que colidir. Então beleza. Então o que tem que fazer? Então se isso aqui for falso e se place meeting, como é na posição horizontal, então de x mais sine, não vou explicar, isso aqui está explicado em vídeos anteriores, tá? Da velocidade horizontal. Y, objeto bomba, tá? E se ele for colidir ao tentar se mover na horizontal com o objeto bomba, se o próximo passo dele for uma colisão, então a velocidade horizontal zera, para não caminhar mais na horizontal. Agora, se não, Kleber, por que você não copia e cola? Já expliquei em vídeos anteriores. Temos que perder esses vícios para não gerar erros, tá? Então, se o obj bomba ponto ativada, né? Ou seja, se for falso, não tô mais em cima o personagem não está mais em cima da bomba e o place meeting de x, nesse caso é vertical, então é y, mas já expliquei o que é isso em vídeos anteriores, tá? Sine de velocidade vertical, certical. O sine de velocidade, aqui faltou um, aí, vertical. Então se o sine é aqui, né? Aí vírgula, colidir com obj bomba, então a velocidade vertical, a vertical aqui também recebe zero, também não vai ter velocidade. Vamos ver um negócio aqui, dá um tab para ficar bonitinho, aí, fica tudo aqui esse aqui também, né? Aí pronto, fica tudo na mesma direção, fica uma visão melhor da coisa. Vamos verificar se isso aqui tá funcionando, né? Se não vai gerar nenhum erro aqui. Opa! Ai, tô colidindo. Gente, a colisão do personagem tá muito ruim. Ainda tá... Aqui, beleza. Aí, colidiu. Colidiu. Então é isso, gente, ó. Creio que está feito aqui.
Vocês viram que enquanto eu estou em cima da bomba, ele não colide, né? Ó, saí dela, colidiu. Então é isso aí. Está feita a colisão. E aí, o próximo vídeo... Mas pera aí, vamos ver se... Antes de eu finalizar aqui... Vamos... vou recolher aqui, né? Essa região. Vou recolher essa região. Fecha isso aqui. Fecha isso aqui. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. E aí aqui vamos distribuir, né? Vamos ver se não está dando nenhum bug aqui, né? Vamos distribuir então os inimigos, os objetos. Essa questão da imagem ali é um problema do Game Maker, né? Eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores como é que dá para tirar isso. Então, aparentemente é isso aí, gente. Só que aqui eu coloquei 4, 5 bombas, né? Então eu volto lá no objeto jogador. E aqui em criar ele só terá uma bomba, né? No início da partida aí. Depois, se ele pegar um boost lá, ele... Boost, né? Então é isso aí. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.